Os destaques desta quarta-feira. Prefeitura ativa gabinete de crise. Manaus acende alerta para coronavírus com ações de prevenção. Wilson Lima assina protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para impulsionar negócios sustentáveis no Amazonas. Ministério dos Direitos Humanos lança cartilhas sobre proteção de direitos dos jornalistas. Bolsonaro pede estudos para criar zona franca na ilha de Marajó. Congresso adia votação de vetos a orçamento impositivo. A disputa pela Casa Branca. Super terça. Joe Biden vence em estados do sul e Bernie Sanders espera ampla vitória na Califórnia. China anuncia mais 38 mortos por coronavírus. Taxistas disputam passageiros a bala no aeroporto Eduardo Gomes. Bandidos armados de facas assaltam ônibus na linha 640, no lugar de sempre, Avenida Max Teixeira. Sem roupa, homem encontrado morto dentro de mercadinho no conjunto Lula. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado a nublado com chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que a chance de chover 25 milímetros é de 86% e que a temperatura máxima será de 30 graus, a mesma de ontem, quando os termômetros esbarraram nos 34 graus Celsius. 24 graus é a temperatura do momento, com 93% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É quarta-feira, 4 de março. 63 dias do ano já que é bissexto. Conta-se 64, faltando 302 para terminar 2020. Dia de São Casimiro. O Rio Negro, depois de alguns dias parados, surpreende e volta a subir mais 1 centímetro na leitura de ontem no Porto de Manaus, deixando seu nível em relação ao mar em 24 metros e 56 centímetros. Aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1493. Explorador Cristóvão Colombo chega em Lisboa, Portugal, a bordo do navio Ninha, após sua viagem do que são agora as Bahamas e outras ilhas do Caribe. Em 1789, José Bonifácio de Andrada e Silva é admitido como membro da Academia de Ciências de Lisboa. 1826, Buenos Aires é acolhida ou escolhida capital da Argentina. 1974, inaugurada a ponte Rio-Niterói com 12 quilômetros de extensão e vão central de 300 metros, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. 1999, lançado em Paris, o Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. 2009, Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão para o presidente sudanês Omar al-Bashir por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. Al-Bashir é o primeiro chefe de Estado em exercício do cargo a ser indiciado pela TPI desde a sua criação em 2002. Em 2018, ex-espião do M16, Sergei Skripal, e sua filha são envenenados por um agente nervoso, Novichok, em Salisbury, lá na Inglaterra, causando um tumulto diplomático que resulta em expulsões em massa de diplomatas de todos os países envolvidos. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Fogos de artifícios, gritos e provocações marcaram o segundo dia de reintegração de posse da comunidade de Monte Oreb, na zona norte de Manaus. Uma multidão de moradores da ocupação irregular realizou uma manifestação na noite desta terça-feira, denunciando a ação da força policial. O protesto aconteceu na entrada do conjunto Viver Melhor, também na zona norte. Manifestantes que se disseram impedidos de entrar na área isolada pela polícia para retirar seus pertences, atearam fogo em pedaços de madeira, causando uma barreira na entrada do Viver Melhor. A polícia foi acionada para conter o manifesto com auxílio de militares da tropa de choque. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, depois dessa confusão lá no Monte Oreb ontem à noite, Pellegrini, tudo em paz no momento, não? Pois é, Paulo Guerra, na verdade a manifestação foi por parte dos moradores do Viver Melhor,
né, os moradores do Viver Melhor, que dá acesso à comunidade de Monte Oreb, estão reclamando que o conjunto está parado, né, Paulo? A reivindicação deles são a seguinte, é que a escola não está funcionando, que os mercadinhos do Viver Melhor não estão sendo abastecidos porque não passa absolutamente nada devido à triagem da polícia, e também os ônibus do transporte coletivo não estão indo até o Viver Melhor 2, ou seja, alguns moradores, segundo eles, têm que andar muito, aproximadamente 2 quilômetros para pegarem o ônibus. E para acessar as suas residências lá no Viver Melhor, tem que mostrar uma conta de água, uma conta de luz e certificar que realmente mora naquela localidade. Porque, Paulo, para passar para o Monte Oreb, tem que se necessariamente passar por dentro do Viver Melhor. E há umas barreiras no Viver Melhor para que ninguém tenha acesso lá à comunidade de Monte Oreb, que está atrapalhando, segundo os moradores, a vida deles, 2 moradores do conjunto Viver Melhor 1 e 2. Naturalmente que isso tudo será revisto, Peregrini, e agora o que a polícia não pode, na realidade, é afrouxar diante da marginalidade, diante também dos traficantes de drogas, essa proliferação na venda de drogas em várias partes da cidade, principalmente naquela área. Pois é, Paulo, Viver Melhor principalmente, né? Onde os moradores de bem têm sofrido muito com esse tipo de ação por parte de bandidos aí, que até milicianos estão na área lá, são muitos os relatos daquela área do Viver Melhor, além, né, Paulo, de ser uma área de grande incidência de homicídios. Quantas e quantas vezes nós não falamos aqui. Agora, lá dentro do Viver Melhor, a reintegração de posse, que é na realidade uma grande ação social, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Manifestação de ontem por parte dos moradores do Viver Melhor. Peregrini, o local é o mesmo, Max Teixeira. A Max Teixeira se transformou no paraíso da bandidagem. Dos assaltantes de ônibus, a linha 640 de novo, né, Peregrini? De novo, Paulo, uma das mais visadas aí pelos bandidos. Você colocou muito bem, Paulo Guerra, você como conhecedor das coisas que acontecem do cotidiano da nossa cidade, já sabe até os locais onde os ônibus são mais assaltados. Você colocou muito bem, a Max Teixeira é o principal alvo dos bandidos que assaltam ônibus. E ontem, mais uma vez, uma das linhas aí que batem recordes de assalto a ônibus. Ontem, mais uma vez, os passageiros foram vítimas, perderam seus pertences, a renda do ônibus foi levada mais uma vez, a linha 640 na Max Teixeira. 4 bandidos, todos armados de faca, Peregrini, colocando em polvorosa, causando pânico dentro do coletivo. E os modos operantes deles, Paulo, são os mesmos, né? Sem necessidade, eles batem, agridem mulheres, crianças, põem faca na cabeça das pessoas. Alguns deles temos relatos aí que já colocou a mão de uma criança de 4 anos na cadeira do ônibus e ameaçava dar uma peçadada se todo mundo não passasse os pertences. É assim que eles agem, Paulo Guerra. No momento que são presos, ficam ali com cara de coitadinho, mas são realmente perigosíssimos. Um homem sem roupa foi encontrado morto dentro de um mercadinho no conjunto Lula, Peregrini. Já se sabe a motivação desse crime ou o que aconteceu? A polícia está investigando, Paulo, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o departamento de perícia técnica científica esteve no local, Paulo, lá na rua Ostra, no conjunto Lula, e infelizmente, Paulo Guerra, encontraram aí um homem de 40 anos de idade, dono de um mercadinho. Os populares, né, estranharam. Por que a taberna ainda não abriu? Por que ainda não abriram a taberna? E foram verificar de perto. E chegando ao local, Paulo, constataram que o homem estava morto, e ele foi morto com vários golpes de faca, principalmente no pescoço. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, voltaremos sim, sem antes interagir com os nossos ouvintes. Coronel Andrei, do Corpo de Bombeiros, logo cedo já está se deslocando em seu veículo e ouvindo o Jornal da Manhã. Pessoal do ônibus alternativo, alô Batata, presidente da cooperativa aí, com todos os seus cooperados aí ouvindo nesse momento o Jornal da Manhã. Os feirantes da Ceazan, Renatinho, o Paiva, o Reinaldo, o Leandro, todo mundo também ouvindo o Jornal da Manhã. E na distância, lá na M070, na estrada, Dona Regina e o Francisco José, o filhote Francisco José. Francisco José já está se arrumando para ir para a aula. Dona Regina, nesse momento, também cuidando do Francisco José para que ele chegue todo bonito
pré-escola daqui a pouco. É contigo, Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. Um supermercado no bairro de Flores, na zona centro-sul, foi autuado pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor por publicidade enganosa de promoção e falta de indicação de preços. Segundo o órgão, produtos com validade vencida e embalagens danificadas também foram apreendidos. No local ontem também foram apreendidos alimentos e mais de 30 produtos de limpeza com validade expirada e embalagens violadas. As escolas da Rede Municipal de Ensino de Iranduba começaram a ser abastecidas de gêneros alimentícios nesta semana para atender aos mais de 12.500 alunos matriculados para o ano letivo de 2020. O prefeito Francisco Gomes determinou à equipe da CEMEI, Secretaria Municipal de Educação, que adote as providências necessárias para que haja alimentação escolar de qualidade. Nesta semana também teve início a reforma da Escola Municipal Professora Hérvila Souza de Assis, no Cidade Nova, que, segundo o secretário de Educação, Hamilton Gadelha, não era restaurada havia mais de 15 anos. A unidade, que volta a funcionar daqui a 20 dias, vai ganhar 100 novas vagas, saindo de 650 para 850 alunos atendidos. Outra escola do município que também passa por melhorias estruturais e ampliação, com o número de alunos matriculados de acordo com a CEMEI, é a Ana Barbosa de Castro, chamada de ABC, no bairro Alto. Por sua vez, a creche Maria da Soledade, no bairro Novo Amanhecer, passa a funcionar este ano em prédio próprio, que está sendo concluído depois de quase 8 anos desde quando foi iniciado. A unidade de educação infantil, atendida o ano passado em 2 imóveis alugados no bairro Cidade Nova, 350 crianças. Agora, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, está com 500 matrículas e ainda dispõe de 40 vagas. A Amazonas Band sobe o palco do Teatro Amazonas este domingo às 19 horas para o concerto Welcome to Manaus, ou To Amazonas, um espetáculo com música brasileira e latina e jazz, voltado especialmente para turistas em visita a Manaus. A realização é do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Sob regência do maestro Rui Carvalho, o Amazonas Band apresentará uma seleção de sucessos de compositores nacionais e internacionais com base na música latina. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente recebeu da ONG WWF Brasil mais de R$125 mil em equipamentos para auxiliar no combate às queimadas e incêndios florestais no Amazonas. A doação foi realizada nesta segunda-feira na sede da SEMA, após o órgão e a instituição assinarem um termo de doação de bens que beneficiará as unidades de conservação do Estado. A Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sinésio Campos, vai realizar audiência pública para debater e adotar providências sobre a regularização fundiária no município de Parintins, em especial na região da Vila Amazônia, em área de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A audiência será realizada nesta sexta-feira na quadra da creche Claudir Carvalho, às 10 horas, no núcleo urbano da Vila, e vai reunir, além da superintendência do INCRA, Prefeitura e Câmara Municipal de Parintins, produtores, assentados e moradores do núcleo urbano da Vila Amazônia, Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e secretarias de governo do Estado, como a de Estado das Cidades e territórios, entre outros. O Tribunal de Justiça do Amazonas assinou na manhã de ontem um acordo de cooperação técnica com a Força Tarefa Logística Humanitária, Operação Acolhida, que atende a migrantes e refugiados. Uma unidade judiciária foi instalada no posto de interiorização e triagem na Avenida Torquato Tapajós, bairro da Paz. A empresa aérea MAP foi acionada na Justiça Federal ontem pela Seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil. Por meio de uma ação pública da Comissão de Defesa do Consumidor, a OAB pede indenização por dano moral coletivo. De acordo com a ação, a Agência Nacional de Aviação Civil registrou aumento de 30% nos voos cancelados pela MAP. Além da ação, a comissão vai cobrar providências da ANAC contra a empresa aérea. E para isso juntou diversas denúncias de má prestação de serviços por esta empresa aérea. Como resultado, a MAP pode ser obrigada a pagar R$100 mil a cada vez que atrasar ou cancelar um voo. Esse recurso vai para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. O governo do estado oferece apoio de transporte para realizar mudanças de famílias no Monte Oreb. O governo do Amazonas iniciou ontem o apoio logístico no transporte de móveis das famílias que estão desocupando moradias no Monte Oreb, área irregular na zona norte de Manaus.
Manaus, onde está sendo cumprida a ação de reintegração de posse desde a última segunda-feira, dia 2 de março. A estrutura disponibilizada conta com caminhões, caçambas e carregadores. A secretária adjunta da Secretaria de Assistência Social do Estado, SEAS, Fernanda Ramos, ressaltou que existe todo um trabalho de sensibilização junto às famílias para que elas se retirem de forma voluntária. É a primeira vez que o Estado realiza um processo de reintegração priorizando o social. A titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, Caroline Braz, frisa que as famílias já cadastradas junto ao governo do estado têm total liberdade para entrar e sair da comunidade. Ela recebe um protocolo em casa e nós indicamos que uma pessoa da família vá até a escola realizar o cadastro. Com esse protocolo, ele funciona como um comprovante de residência. Com esse documento, ela pode sair da comunidade e retornar para a comunidade apresentando o protocolo, sem ter nenhum problema, porque essas famílias realmente poderão retornar para casa, poderão dormir nessa casa até que seja concedido o auxílio. A estimativa do governo do estado é atender aproximadamente 1.000 famílias que moram no Monte Oreb. O número mais preciso só será conhecido quando for encerrado o trabalho de cadastramento. De acordo com o defensor público Rafael Barbosa, as famílias cadastradas que aceitarem o acordo firmado em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPE-AM, receberão o pagamento de auxílio a aluguel no valor de R$600. Aqui a Defensoria explica os termos jurídicos do acordo e dá oportunidade para o morador ele firmar um acordo individual. Nesse acordo individual, o Estado se compromete a entregar para ele uma solução provisória de moradia adequada e, posteriormente, solução de moradia definitiva. Então, ele sai daqui com a confirmação, com respaldo jurídico. Se essa pessoa tiver para onde ir, ele já pode hoje desocupar a área e ir pro endereço novo. Se ele não tiver para onde ir, a ordem que nós estamos aqui passando, a informação é que eles podem ficar no imóvel até que essa solução de moradia a provisória seja entregue para eles. A dona de casa Valdeísa de Jesus foi uma das moradoras que fecharam o acordo para receber o auxílio aluguel. Para ela, que mora com os 3 filhos, incluindo uma bebê de 3 meses, a ação social inédita do governo do estado representa a esperança de melhorar de vida. Posso dizer que a gente não ficou desamparado, Tem muitas famílias lá desesperadas com criança pequena, que não tem para onde morar, não tem como pagar aluguel, e o governo está nos proporcionando esse aluguel, Foi uma coisa muito boa que ele fez, pela gente, pelos moradores. Muito bom esse auxílio que ele vai dar pra gente, Eu creio que é Deus que está abençoando a gente, Que Deus não deixa a gente desamparado. Eu estou muito feliz por a gente conseguir esse auxílio aluguel, 6:08 em Manaus. A revista Forbes Brasil destacou em sua edição número 75 os esforços de Manaus para consolidar a economia 4.0. A matéria Manaus entra no mapa da inovação digital, lembra investimento de 19 milhões de reais feitos pela gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto. O investimento é para a restauração do antigo Hotel Cassina, que vai sediar o polo digital de Manaus. O valor dos recursos destinados para o incentivo à pesquisa e desenvolvimento do novo distrito de tecnologia será de 800 milhões de reais. O polo tem uma expectativa de abrigar 9.000 empresas. O governador Wilson Lima assinou ontem protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para aplicação de recursos que estimulem o desenvolvimento de projetos sustentáveis no estado. Para 2020, o banco disponibiliza 1,75 bilhão de reais para investimentos. E o que a gente está fazendo aqui é trabalhando uma construção para ampliar cada vez mais esse acesso ao crédito a quem está lá no interior. O Banco da Amazônia também tem financiado grandes projetos no estado que fazem parte desse contexto de desenvolvimento e de alternativas econômicas para o Amazonas. Esse protocolo que nós estamos assinando aqui é mais um compromisso firmado entre o governo do estado do Amazonas e o Banco da Amazônia em trabalhar conjuntamente para que a gente possa gerar, sobretudo, um desenvolvimento sustentável.
O governo do Amazonas e o Banco da Amazônia, por meio do protocolo de intenções, querem mobilizar e integrar as classes produtoras e demais parceiros institucionais para a aplicação dos recursos de fomento disponíveis em fundos, por exemplo, em apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos do Amazonas em bases mais sustentáveis. Nós estamos trabalhando um projeto que garanta desenvolvimento do nosso povo, que garanta geração de emprego e renda, mas que preserve o meio ambiente. Nós precisamos, dos recursos naturais, porque temos que pensar nas próximas gerações, nas gerações futuras, e não a forma mais significativa e mais segura de preservar o meio ambiente do que você fazer com que essa terra, com que esse recurso natural tenha valor para as pessoas que estão lá, e tem valor no momento em que elas conseguem ter o retorno disso daí para garantir o sustento das suas famílias. De acordo com o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tosi, os recursos do FNO podem ser aplicados em investimentos de diversos setores da economia, além de promover o empreendedorismo consciente e estimular práticas produtivas sustentáveis. É um volume significativo, dá para a gente alocar em todos os setores da economia, atender a todas essas oportunidades que aqui no Amazonas nós temos. Então, tanto no agronegócio, que nós temos uma característica forte, como o setor industrial, como o setor de mineração. Então dá para atender a todos os empreendedores, a parte de portos, que aqui é muito forte, a parte de gás, a parte de mineração, que também poderá ser inserida dentro do FNO, e também a parte do microcrédito produtivo orientado, que é aquele crédito pro pequeno mesmo, aquele não formalizado, que também vai ser via FNO. O Wilson Lima ressaltou que os recursos do Banco da Amazônia devem impulsionar matrizes econômicas do Amazonas, como mineração, exploração de gás e bioeconomia, que levam emprego e renda para os municípios do interior. Nós temos uma atividade muito forte no setor primário e a gente trabalha no desenvolvimento de 3 grandes atividades econômicas, que é a abertura de mercado para gás. Nós já temos a exploração lá em Urucu. Temos agora a exploração da Ineva lá no município de Silves, temos a questão da mineração, temos uma atividade lá na região sul do Amazonas de atividade familiar de exploração mineral, e nós temos uma significativa lá no município de Altazes, que é a exploração do potássio, que é utilizado para correção de solo. E a gente aposta também na economia que será a mais pujante do futuro, que é a bioeconomia. E o estado do Amazonas tem o maior potencial em relação a qualquer outra região do mundo. 6:13. Com a notificação de 3 casos suspeitos em Manaus do Covid-19, novo coronavírus, ao Ministério da Saúde, o prefeito Arthur Vigílio Neto determinou que todos os órgãos da administração municipal se comprometam nas ações de prevenção a essa doença. Em reunião coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal, realizada na tarde desta terça-feira na Casa Militar, foram definidas novas estratégias para monitorar e prevenir o surgimento de possíveis casos do novo coronavírus na capital. Ainda durante a reunião foi divulgado o 4º informe epidemiológico no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da Sala de Situação em Saúde da Censa, que apontou que de novembro de 2019 a fevereiro deste ano foram registrados 217 casos da síndrome respiratória aguda grave, dos quais 139 evoluíram para a cura, 50 permanecem em observação e 28 foram a óbito. Depois da confirmação das suspeitas em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde informou que haverá fiscalização em locais de grande aglomeração, como shoppings e supermercados, como medidas de prevenção ao novo coronavírus. Um dos casos investigados em Manaus trata-se de uma pessoa que esteve nos Emirados Árabes. Os outros 2 chegaram de viagem da França. Todos passam bem e estão em isolamento domiciliar. Polícia. Um taxista que não teve a identidade revelada pela polícia foi baleado no início da tarde de ontem por volta das 14 horas dentro do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. E segundo o capitão Jorge Barreto, da Companhia de Policiamento Turístico, o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e outro taxista por conta de corridas. O autor disparou e acertou a perna da vítima, que foi socorrida por funcionários do aeroporto e posteriormente encaminhada a um hospital. Alberto Pellegrini começa hoje uma operação de choque de ordem lá em Itacoatiara por parte do comandante do 2º BPM, Tenente Coronel Carliomar, que acaba de assumir o cargo e promete linha dura contra a bandidagem lá na velha Serpa, Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra. Os moradores de Itacoatiara podem esperar, né? Que aqui em Manaus sempre foi assim. Carliomar, quando comandou aí o batalhão de trânsito, quando comandou outras sicões aqui na cidade, os departamentos de polícia, o fez muito bem. E a característica dele é essa: linha dura para os bandidos, e com certeza em Itacoatiara não será diferente. O tratamento da polícia com o cidadão vai ser o melhor possível, como sempre foi característica de Carliomar, mas bandido que se cuide, que o bicho vai pegar a Itacoatiara a partir de hoje. Pois é, e é o choque de ordem, Peregrino. A bandidagem não é bom que a bandidagem não se cuide, não. Fique esperando. Peregrine, assalto ao ônibus, 4 bandidos invadem um ônibus da linha 640, deixam passageiros aterrorizados, todos armados de faca, levaram tudo, Peregrine. Levaram tudo, Paulo Guerra, e os modos operantes são os mesmos, ou seja, muita violência e armados com faca. 4 elementos entraram no ônibus da linha 640 e anunciaram o assalto. O assalto novamente aconteceu na Avenida Max Teixeira. A Max Teixeira é o ponto preferido, bem como a Torquato Tapajós, para a ação de bandidos que gostam de assaltar ônibus. E ontem não foi diferente, Paulo Guerra. Levaram tudo dos passageiros, do cobrador, também do motorista, e o pior de tudo, foram violentos e ameaçavam a todo tempo as pessoas de morte. Peregrino, como é que está o tempo na região? Que área da cidade você se encontra nesse instante? Estamos nesse momento, Paulo Guerra, Rio 20 do Jornal da Manhã, aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, aqui é Zona Leste, Paulo. Zona Leste da cidade, tempo nublado aí, Peregrino? Não, Paulo, o tempo começando a ficar claro por aqui, né? O ir e vir das pessoas está tranquilo. Hoje não é preciso acender aquele farol de neblina, como geralmente acontece nessa época do ano aqui na Zona Leste da cidade. Está tudo tranquilo, tempo começando a ficar claro. A meteorologista prevendo 25 milímetros de chuva, também conhecida como precipitação pluviométrica. Peregrino, prossiga, diga. Traduzindo, não, Paulo, seria muita água na cidade, né? Sem dúvida alguma. O que mais aconteceu, Peregrino? Muito bem, Paulo Guerra. Aqui no pronto-socorro Platão Araújo, onde nós estamos nesse momento, Paulo Guerra, olhando as melhores informações da noite e madrugada, Paulo, a movimentação aqui foi considerada tranquila, pelo menos até o presente momento. A movimentação foi tranquila devido à grande ação da polícia nas ruas da cidade, e apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Esse homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e muitos bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que esse homem estava no primeiro momento envolvido em uma briga de bar, né? Ele apanhou por lá e resolveu ficar por lá mesmo. Logo depois o agressor voltou e deu-lhe uma pisa, dessa vez usando cadeiras. Foram várias cadeiradas no corpo da vítima, que ficou aí cheio de hematomas, e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Por causa de uma cama, um casal se desentendeu. Aliás, o casal já estava separado. O homem queria ir buscar a cama. Segundo ele pagava a prestação de R$600 pela cama onde o casal dormia e por lá curtiu seus momentos. Paulo Guerra, ele saiu de casa, mas ontem resolveu ir buscar a cama, após descobrir que a mulher já estava namorando com outro homem, sua ex, fez a fila andar. Ele disse: na minha cama não, aqui não, e queria levar a cama. Ela não queria deixar que a cama fosse, aquela coisa toda, até que ela permitiu que a cama fosse levada. Ele pediu ajuda de alguns vizinhos e procurou um carro de frete para levar uma bonita cama, viu, Paulo, daquela King. Diz que aqui o peão não deita não. Ele levou a cama para casa. E depois, quando estava ali andando com a cama, ele oferecia, queria vender a cama, até R$300 ele pegava numa cama que vale mais de 3 mil, mas ninguém queria aquele colchão. Segundo as informações ali, já deitou um casal adúltero. Isso traz mal poluído, viu? Deitar numa cama onde alguém já foi traído atrai, essa coisa é muito perigosa, e por isso ele não conseguiu vender a cama maldita lá no bairro Jorge Teixeira. Ele saía com a cama na cabeça até que conseguia um frete para levar a cama para casa. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto no bairro Cidade de Deus. A moto vinha em alta velocidade, daí ele atravessou a rua e foi atingido por essa moto.
Rapaz tem 23 anos de idade, passou a noite internado, mas as informações que temos é que ele não corre risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada no gigante da zona leste, ferida com um golpe de pau. Ele apanhou a pauladas. As informações dão conta de que a briga aconteceu quando ele levou essa paulada lá no bairro Zumbi dos Palmares, proximidades da rua Doutor Pegoraro. Ele levou uma paulada e teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, no pronto-socorro João Lúcio. O agressor fugiu com o pau na mão, o pedaço de pau que foi usado no crime. Pronto, socorro, 28 de agosto. A tranquilidade tomou conta do plantão a noite passada, noite madrugada com poucos atendimentos, um por agressão física, o outro por um acidente de trânsito com escoriações leves da vítima que deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, era por volta de 19h28 à noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Alô, moçada daí do município de Borba. Alô, Borba. Alô, ouvintes da Rádio Santo Antônio de Borba. Cidade do Chorão. O Chorão foi preso, Paulo Guerra, na manhã de ontem, por policiais civis da Delegacia Interativa de Borba, sob a coordenação do escrivão de polícia, a escrivã Carla Vieira, ela que é gestora lá da unidade policial. Ele foi transferido. Emerson Lucena da Silva, 28 anos, conhecido como Chorão. O Chorão estava foragido no sistema prisional de Altazes e foi lá pra Borba. Rapaz, já tem vagabundo demais lá em Borba, aí a doutora, rapaz, que já tem demais, e prendeu e mandou de volta o Chorão para Altazes. O Altazes já recebeu de volta o bandido Chorão, que já está atrás das grades. Toma, Chorão! O Chorão, Paulo Guerra, para quem não sabe, é ladrão e é latrocida, ou seja, ele já matou para roubar. É um sujeito perigoso, desgraçado, é um lixo humano, e o Chorão já está atrás das grades e tomara que apodreça na cadeia. Ai, Pelegrini, não fala assim, ele tem família. Lá pra casa pra te ver o Chorão. Desgraçado, bandido, ladrão, ordinário, matou uma pessoa, matou um senhor de mais de 70 anos de idade para roubar os pertences dele. O Chorão não vale nada e agora, graças a Deus, ele está atrás das grades. E o nosso ouvinte do Mano, do aplicativo Mano, você viu que mandou mensagem assim, não fala assim, ele tem família. Leva lá para embalar na tua rede para te ver a peça. Seu Chorão. Ônibus, conforme já destacamos, Paulo Guerra, ônibus da linha 640 foi assaltado ontem na Max Teixeira, e muita gente ainda está à procura de documentos, também à procura de alguns pertences que esses bandidos ordinários levaram, livros de estudantes universitários, apostilas, trabalhos escolares, levaram tudo, um verdadeiro absurdo, é um perigo pegar ônibus à noite, principalmente na Avenida Maxi Teixeira. Um grande trabalho da polícia, tirou de circulação um bandido de 23 anos conhecido como Bolinha. Ele foi preso depois de tentar fugir pelo Rio, ali na área do bairro do São Raimundo, já estava dentro do motor, rapaz, ali no posto do São Raimundo, queria fugir, só que não deu para ele não. A polícia chegou rápido, agiu rápido com ele. A polícia não encontrou droga, um revólver que ele estava pronto para matar, um revólver velho, estava pronto para matar, e celulares roubados. Graças ao grande trabalho da polícia, parabéns aí ao Coronel Norte, ao Coronel Bonatti, secretário de Segurança, tirando bandidos de circulação. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite, madrugada tranquila no Instituto Médico Legal. A pedra está vazia, está criando teia de aranha. Graças ao trabalho da Secretaria de Segurança e do Comando Geral da Polícia Militar, o IML teve uma noite tranquila. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na faca. Noite e madrugada das mais tranquilas no IML. Entretanto, no conjunto Lula, era por volta de 14 horas de ontem, quando o corpo de um homem de 40 anos foi encontrado e ele já estava morto. O homem já estava morto. Ele era dono de um mercadinho ali na área da Rua Ostra. Daí os populares perceberam: rapaz, por que não abriu hoje a taberna? Por que não venderam pão? Por que está tudo fechado? Daí uma turma de curiosos foi dar uma olhadinha lá para ver o que estava acontecendo e se depararam com a cena macabra. O corpo do homem, do morador da Rua Ostra, do comerciante de lá, estava despido e com várias marcas de faca pelo corpo, inclusive no pescoço. Foi muito triste para os moradores lá do Conjunto Lula. O Conjunto Lula está de luto devido à morte desse comerciante, que era uma pessoa muito querida lá no bairro, no Conjunto Residencial Lula. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. 6h31 em Manaus. Aqui, através do aplicativo Mano, eu recebo a informação de que no Careiro Castanho foi encontrado o corpo de um homem está decapitado lá no Lago do Purupuru. Loteria. Aqui no concurso 5.210 voltou a acumular. A quadra saiu para 48 apostadores, cada um vai receber R$9.539,96. Saiu para as 3.798 apostas ganhadoras, prêmio R$181,30. As dezenas sorteadas daqui nesse concurso 5.210 foram essas: 10, 32, 66, 70 e 77. Vamos repetir essas dezenas para você anotar: 10, 32, 66, 70 e 77. A Lotomania voltou a acumular no concurso 2053. 19 números, 14 apostadores, cada um recebe R$22.754,80. 18 números acertados, 129 apostas ganhadoras, prêmio R$1.543,45. Vamos às dezenas sorteadas: 03, 05, 07, 08, 13, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 59, 60, 61, 62, 72, 75, 91, 94, 00. 6h33 em Manaus. Esportes. Campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense, o Manaus Futebol Clube quer seguir fazendo história, dessa vez em cenário nacional. Nesta quarta-feira, o Gavião do Norte encara o Brasil do Rio Grande do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Bento Freitas, em Pelotas, às 19h30. E os jogos de ontem pela Libertadores da América. Internacional 3, Universidade Católica 0. Defensa e Justiça 1, Santos 2. Atlético do Paraná 1, Penharol 0. América de Cali 0, Grêmio 2. Caracas 1, Boca Juniors também 1. Medellín 1, Libertar 2. E os jogos de hoje? Às 15 horas, Torneio Internacional de Futebol Feminino, Brasil e Holanda. 19h15, Copa Libertadores da América, Tigres e Palmeiras.
Jorge Wisterman e Colo-Colo. Barcelona do Equador, Independente del Valle. Às 21h30 tem Júnior Barranquilha e o Flamengo. Tem Delfim e Olímpia. LDU e River Plate. Tem Guarani do Paraguai e Bolívar. 19h15 pela Copa do Brasil. Fluminense e Botafogo da Paraíba, Santo André e Goiás. Às 21h30, Boa Esporte, Cruzeiro, Atlético e Santa Cruz. O Atlético de Goiás. Últimas notícias. Em meio ao receio de uma recessão global provocada pelo novo coronavírus, o dólar subiu e voltou a bater recorde nominal desde a criação do real. Nem o corte emergencial dos juros pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, conteve as turbulências no mercado. Em alta pela 10ª sessão seguida, o dólar comercial encerrou ontem vendido a 4,511 com alta de 0,024, ou seja, mais 0,53% de alta. O mercado de ações também teve um dia turbulento. Depois de 2 dias de alta, o índice Ibovespa B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a terça-feira aos 105.537 pontos, com queda de 1,02%. A nota emitida nesta terça-feira pelo Banco Central sinaliza que o Comitê de Política Monetária, o Copom, pode reduzir novamente a taxa de juros a fim de evitar uma desaceleração ainda maior da economia brasileira provocada pelo novo coronavírus. Ao afirmar que nas próximas 2 semanas será possível avaliar de maneira mais precisa o impacto da crise, o Banco Central aparentemente indica que não haverá reunião extra do Copom para decidir sobre a taxa de juros. E subiu para 19 o número de mortos no litoral de São Paulo. Bombeiros retomaram buscas ainda há pouco por 29 desaparecidos. Mortos e desaparecidos estão em Santos, São Vicente e outras partes do litoral. Fortes chuvas causaram deslizamentos em morros, alagamentos em vias e transtornos em toda a região. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou ontem uma cartilha sobre a proteção dos direitos dos jornalistas. O documento reconhece a relevância das normas internacionais para a proteção de jornalistas e comunicadores. Na apresentação, o Ministério diz que esse tipo de violência constitui uma das formas mais extremas de censura. A cartilha destaca que jornalistas e outros comunicadores e comunicadoras mantêm a sociedade informada sobre crimes relacionados à corrupção e à atuação de milícias, por exemplo. Diz ainda que a violência contra profissionais do jornalismo, objetivando impedir a ampla divulgação de tais crimes, impede a sociedade de cobrar das autoridades públicas o enfrentamento da criminalidade organizada, bem como prejudica a transparência no uso de recursos públicos. O Estado brasileiro tem o compromisso de não sancionar qualquer meio de comunicação ou jornalista por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias, aponta a cartilha. O texto é uma reedição da cartilha lançada no governo Michel Temer em 2018 e cumpre parte das recomendações feitas pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos sobre o tema. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, estudos para conceder incentivos fiscais para negócios na ilha de Marajó, no estado do Pará. Seria algo como uma zona franca de Marajó. Tenho certeza que alguma coisa sairá, afirmou o presidente. A declaração de Bolsonaro foi feita durante o lançamento do programa Abrace o Marajó, no Palácio do Planalto. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, havia cobrado no mesmo evento que o governo federal retirasse impostos sobre a região, como já teria feito o governo estadual. Bolsonaro voltou a afirmar que a dificuldade para construir o linhão de Tucuruí, obra que melhoraria o abastecimento de energia na região, é resultado de demarcações sem responsabilidade de terras indígenas e quilombolas. Ele disse que as terras foram delimitadas em gestões passadas para atender a interesses estrangeiros. Chefes da Secretaria Especial de Cultura ligados ao Roberto Alvim não foram convidados para a posse da atriz Regina Duarte, que assume a pasta nesta quarta-feira. Segundo integrantes da secretaria, eles esperam demissão de seus cargos. Alguns já teriam sido avisados que estão fora da equipe. Regina tomará posse como secretária especial de Cultura em cerimônia hoje no Palácio do Planalto. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e decidiu ontem enviar para a Justiça Federal de Brasília
inquérito que apura o suposto pagamento de propina da Odebrecht a políticos. A apuração envolve os ex-senadores Romero Jucá, Gil Ângelo e Delcídio do Amaral, além de ex-ministros da Fazenda Guido Mantega. A Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o relatório da medida provisória 898/19, que estabelece o pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família. O texto do senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá torna permanente a parcela extra do programa. Originalmente, o objetivo da MP era conceder o 13º apenas em 2019. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do Democrata do Amapá, suspendeu na noite de ontem a sessão destinada a votações e adiou para a próxima terça-feira a análise dos projetos que tratam do orçamento impositivo. Ao anunciar a decisão, Alcolumbre afirmou que os parlamentares pediram mais tempo para analisar os projetos enviados pelo governo. Segundo ele, a sessão será retomada nesta quarta-feira para votar vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que tratam de emendas parlamentares impositivas, isto é, de execução obrigatória. Mais cedo, nesta terça-feira, o presidente do Congresso afirmou que há um acordo entre os parlamentares para manter os vetos. Segundo Alcolumbre, o acordo também prevê votação dos projetos enviados pelo governo. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial apresentaram uma série de iniciativas para ajudar os países a enfrentarem os impactos econômicos do Covid-19. Os dois órgãos emitiram um comunicado conjunto assinado pela chefe do FMI, Cristina Georgieva, e pelo presidente do Banco Mundial, David Malpass. Para eles, o novo coronavírus está causando uma tragédia humana e um novo desafio econômico. E o foco deve ser dado especialmente aos países em desenvolvimento, onde os sistemas de saúde são mais fracos e as pessoas mais carentes. Ao menos 20 soldados e policiais afegãos morreram nesta quarta-feira em vários ataques, horas depois de uma conversa telefônica entre o presidente americano Donald Trump e o líder político dos insurgentes talibãs. Combatentes talibãs atacaram pelo menos 3 postos do exército no distrito de Ian Sharib, em Kunduz, e mataram 10 soldados e 4 policiais, afirmou Suafullah Amiri, integrante do Conselho Provincial de Kunduz do Norte. Para eles, o novo coronavírus está causando uma tragédia humana. A Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira 142 novos casos de coronavírus, um número consideravelmente inferior aos 851 divulgados na véspera. No total, 5.328 estão infectados no país, que já registrou 32 óbitos. As autoridades de saúde da China anunciaram nesta quarta-feira mais 38 mortos por coronavírus e 119 novos diagnósticos positivos, o que corresponde a uma queda neste índice pelo 3º dia consecutivo. O número de vítimas fatais chegou a 2.981 no país, informou a Comissão Nacional de Saúde, com mais de 80.200 pessoas infectadas desde o início da epidemia do Covid-19 em dezembro passado. Os 119 novos casos estão na província de Hubei, no centro, foco da epidemia, onde o vírus surgiu. Há vários dias, o número de novos casos tem caído na China. Mas agora o país se preocupa com as pessoas contaminadas vindas do exterior. Balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, aponta que o Brasil tem 488 casos suspeitos do novo coronavírus. Desde o início do monitoramento, 240 casos foram descartados e 2 confirmados. Os primeiros resultados desta superterça do Partido Democrata indicaram que o ex-vice-presidente Joe Biden confirmou a vantagem nos chamados Estados do Sul e permanece vivo na corrida à presidência dos Estados Unidos. De outro lado, o senador Bernie Sanders saiu na frente do Texas, um dos estados mais importantes desta superterça, mas viu Biden empatar ao longo da apuração. Assim, Sanders precisaria de uma ampla vitória na Califórnia, onde 415 delegados são atribuídos. Após um início de campanha ruim, Biden obteve várias importantes na Virgínia e na Carolina do Norte. Ambos atribuem boa quantidade de delegados. Além disso, ele obteve mais de 60% dos votos no Alabama, segundo indicam as projeções. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Com 488 casos suspeitos de coronavírus, Brasil vai colocar países europeus e Estados Unidos em lista de alerta. A Folha de São Paulo estampa. O acordo com Bolsonaro tem impasse e Senado adia votação sobre orçamento. O Estado de São Paulo. Temporal na Baixada Santista mata 18. Chuvas no Sudeste deixam 140 mortos neste verão. Os números foram atualizados ainda há pouco, como dissemos, e subiu para 19 o número de mortes. Planalto Central, Correio Brasiliense. Banco Central indica nova redução de juros depois do corte norte-americano. O Valor Econômico. Morre o jornalista Celso Pinto. Há 20 anos ele comandou a criação do jornal Valor Econômico. Estado de Minas. Bolsonaro pede estudos para criar Zona Franca na ilha de Marajó, no Pará. Jornal do Comércio no Recife. É boato. Álcool em gel nas mãos não afeta resultado do teste de bafômetro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Governo do Ceará decide excluir do serviço ativo por deserção 42 militares envolvidos em motim. O 0 Hora de Porto Alegre. Advogado de Passo Fundo é suspeito de desviar mais de 4 milhões de reais de clientes. As edições impressas locais que chegam à nossa redação, o centenário Jornal do Comércio. Dólar mantém sua escalada recorde com efeito Covid-19. A crítica. Coronavírus, 3 casos suspeitos em Manaus. Diário do Amazonas. Presidente quer criar Zona Franca do Pará. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.